Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sou o professor Fábio Campoi, da sala de EBD, Casados 2. Estou aqui para continuar com vocês o curso do Evangelho de João, que nós começamos há 3 semanas. Vimos na semana passada a lição 3, dada pelo Fábio Trujillo, e hoje nós vamos estudar a lição 4. Vamos começar orando então, pedindo para o Senhor nos ajudar na nossa compreensão. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, que temos, por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de aprendermos, de crescermos juntos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Abre o nosso coração, meu coração de todos que estão me ouvindo, para a Tua Palavra, Senhor, que nós possamos aprender toda a riqueza que há nela, Senhor. Tira todo impedimento, tira todas as ideias contrárias, tira toda a nossa distração, que nós possamos estar aqui totalmente espírito, alma e corpo, desejosos de receber a Tua sabedoria, Senhor, que vem até nós, como veio aquela mulher samaritana, porque a Tua palavra é viva e sempre se renova, e nós cremos na atualidade dela. Assim nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do capítulo 4 é Jesus conversa com uma samaritana. O principal acontecimento aqui deste capítulo que nós vemos, ele nos ensina assim como Jesus ele não escolhia as pessoas para o qual ele ia evangelizar, para o qual ele ia se abrir, compartilhar de todo o seu amor, de todo o seu cuidado com o seu povo, né? Assim como ele conversou um pouco antes com um fariseu, Nicodemos, que era um homem cheio de conhecimento, cheio de toda aquela cultura, aquela tradição judaica, um fariseu. Agora nós vemos Jesus conversando, se abrindo, totalmente se revelando para uma mulher de Samaria. Antes de começar, vamos primeiro determinar o cenário em que isso ocorre. O que é exatamente, o que significa ser um samaritano, o que significava ser um samaritano naquele tempo. Vamos começar a leitura do capítulo, pelo versículo 1. Tudo bem? Vamos acompanhar aí, João 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Vamos parar aí, dar uma paradinha para situar. A região da Samaria era uma região composta de um povo que havia sido fazida parte do povo judeu, mas que, depois do cativeiro da Babilônia, após a invasão, os assírios deportaram muitos judeus daquela região. Foram levados para a Síria. Passado algum tempo, os assírios resolveram repovoar aquela região chamada Samaria. Então, o que aconteceu?
esses povos, eles não mantiveram a, vamos dizer assim, a pureza étnica que os judeus prezavam tanto. Então, houve uma mistura. Estes povos, estas pessoas que foram deportadas para Samaria, eles se misturaram com os assírios, certo? Antes de voltarem. E, além dessa miscigenação, eles trouxeram também com eles os cultos, uma mistura de cultos que eles haviam aprendido durante o período de cativeiro. Então, o que acontece? Eles seguiam também a tradição, todo o livro, a Torá, mas só que eles só tinham como referência o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os outros livros, os outros profetas que os judeus seguiam, que os judeus acreditavam, os samaritanos, eles não contavam com esses livros. Para eles rejeitavam. Então, o que acontecia era isso. Os judeus, eles viam os samaritanos como um povo impuro, um povo que havia se deixado contaminar pelos costumes, pela fé de outros povos. Então, para eles, para os judeus, era um povo que estava excluído pelo fato deles se deixarem misturar, deles se contaminarem com outro tipo de crença. Certo? Para se ter uma ideia, um judeu considerava que ofender alguém não era nem ser chamado de pagão. Chamar alguém de samaritano era uma ofensa, era considerado uma ofensa pior do que chamar alguém de pagão. Então, dá para nós termos uma ideia de como era esse preconceito. Era uma depreciação muito grande, né, por parte dos judeus, para com os samaritanos. Isso que eu estou falando está muito mais bem exposto, bem explicado no Antigo Testamento, no 2º livro de Reis, capítulo 17. Eu recomendo, para quem quiser aprender mais profundamente, nessa passagem, no capítulo 17, do 2º livro de Reis, nós encontramos aí uma explicação mais detalhada de todo esse processo da miscigenação, da mistura de crenças que houve entre os samaritanos. Certo? Mas como nós vimos aí, quando o Senhor ficou no versículo 4, está escrito, nós lemos, era-lhe necessário passar por Samaria. Esse pronome lhe, os estudiosos, eles deduzem disto que Jesus quis passar exatamente por Samaria. Ele poderia ter escolhido outro caminho, que ele estava indo em direção a Galileia, tanto que o nome da lição que nós estamos usando é Indo para a Galileia. Então, ele poderia ter escolhido outro caminho, mas ele quis intencionalmente passar na Galileia. Já vemos aí a intenção dele de Jesus de quebrar paradigmas, de fazer algo inesperado, algo que não era de se esperar de alguém que fosse o Messias. Mas ele faz isso. Então, vamos continuando lendo. Paramos no 6. Vamos agora para o versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Vamos continuando, versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?
Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos ver só até aí, depois a gente vê a partir do 15. Então, o que nós vemos? Nisso aparece uma mulher. Jesus, da caminhada, ele se cansa, a gente deduz, é quase meio-dia, o sol está bem forte, Jesus tem sede, ele se cansa, e havia ali uma mulher. E ele inicia um diálogo com essa mulher. E aí vemos Jesus fazendo outra coisa que quebrava totalmente os padrões do que os judeus tinham de comportamento em público. Ele começa um diálogo com a mulher, ele chega até ela. Era considerado algo assim muito depreciativo, uma pessoa, um homem em público, começar uma conversa com uma mulher, abordar uma mulher, era considerado algo assim desprezível, uma coisa assim que dava margem para críticas, né? Até hoje, no Oriente, existe isso. Não é recomendável. Quem visita aquela região de Israel, da Palestina, não é recomendável você pedir informação a uma mulher, é considerado algo assim que não é exemplar. Mas Jesus, ele faz isso também. Tanto que os rabinos costumavam dizer, para vocês terem uma ideia, os rabinos costumavam dizer, é melhor você jogar as suas palavras ao fogo do que jogar a uma mulher. Para nós vermos assim o desprezo, a depreciação que havia em torno da figura feminina. Mas Jesus, ele inicia a conversa pedindo um pouco de água. A mulher se surpreende. E ele fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem ele está pedindo água, você lhe teria pedido, ele teria dado água viva. Nós vemos aí o que aconteceu no capítulo 3 com Nicodemos e volta a acontecer agora. Jesus, ele está falando, ele está tentando elevar a conversa, o diálogo a uma finalidade, a um objetivo espiritual. Mas a mulher, ela pensa em termos da natureza, ela pensa que é água mesmo. Jesus, ele está tentando direcionar, a gente vê Jesus tentando direcionar o diálogo para algo superior, algo espiritual. Como nós costumamos ver em outras passagens, Jesus pega um elemento da natureza para falar de algo espiritual. Então, ele, como se ele estivesse querendo dizer para aquela mulher, olha, você vem aqui porque você precisa matar a tua sede, você vem aqui, precisa beber água. Mas eu tenho uma água, eu tenho algo que, se você beber, você nunca mais precisará. Ele está falando da salvação, ele está falando de algo que nós sabemos, mas que para a mulher é totalmente desconhecida. Ela fala, Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde o Senhor vai conseguir essa água viva? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bem como seus filhos. E ele responde, quem beber desta água terá outra sede, e quem beber desta água nunca mais terá sede, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de algo que transcende muito mais a vivência, a necessidade de água, a necessidade que o corpo tem de água. Ele está falando da salvação. Então, ele dá seguimento a esse diálogo, né? Que se nós formos analisar isso, nós vemos que é o que costuma acontecer muitas vezes conosco também. Muitas vezes, a nossa tendência, a tendência do homem é pensar nas coisas sempre em termos físicos, em termos naturais, porque nós vivemos aqui, então é difícil para nós pensarmos espiritualmente. Assim como era difícil para Nicodemos, ele não tinha entendido, agora também a mulher não entende. Vamos continuar lendo aqui, nós vamos no 15.
A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos lendo até o 20. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Só até aí, vamos ver. Ela fica entusiasmada com aquela fala, né? Entusiasmada de ver um judeu puxando o assunto com ela. E ela fala: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela pede, né? Ela se gosta do que Jesus está oferecendo, demonstra entusiasmo. Jesus fala para ela chamar o marido dela, e ela diz: não tenho marido, respondeu ela. Jesus fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e nem este homem que você tem é seu marido. E aí, é muito interessante, que aí é o centro desse diálogo, né? É aí que Jesus ele procura tratar, nós vemos como Jesus ele procura tratar com cada um de nós na nossa individualidade. Jesus ele tinha mostrado a Nicodemos, o drama de Nicodemos, qual que era, que nós vimos na semana passada. Nicodemos era um homem que tinha muito conhecimento, mas aquele conhecimento dele não servia para o principal, que era conhecer a Deus. Então era uma coisa inútil. Aqui nós vemos uma mulher que ela tem vários relacionamentos, ela tem uma vida sentimental, uma vida amorosa que é muito agitada, ela conhece homens sem se envolver, dá a entender que ela só tem amantes, ela não tem marido. Enquanto eu estava meditando nessa aula, preparando, o Espírito Santo me tocou bastante no sentido de trazer essa questão dos relacionamentos, que é uma coisa que tem uma aplicação bem forte para nós. Uma coisa que faz parte da nossa vida, nós conhecemos pessoas assim, que vivem esse drama, que vivem isso, que vão passando de um relacionamento a outro, e parece que nunca alcançam aquilo que buscam. Parece que é sempre uma frustração. Quando nós começamos um relacionamento com alguém, a nossa expectativa é que o outro nos entenda, que nós sejamos compreendidos pelo outro, que o outro conheça profundamente os nossos anseios. E isso nem sempre acontece. Isso aí me fez lembrar um Tadel que eu vi o ano passado e foi trazido aqui. O pastor falou: vocês sabem qual é a pergunta mais feita no Google? O que as pessoas mais perguntam? O que interessa mais às pessoas? E ele projetou aqui no telão e apareceu lá: o que eu preciso fazer para as pessoas gostarem de mim? Isso mostra assim, o quanto o ser humano muda. O ser humano muda em muitas coisas. Hoje nós temos muitos recursos, a tecnologia nos dá recursos infinitos, mas o que é mais procurado na internet, nas redes sociais, é justamente isso. As pessoas querem ter relacionamentos, elas precisam disso. Existe um anseio sempre de estar buscando algo no outro, né? E é algo que fica sempre, parece que quanto mais as pessoas buscam, parece que estão sempre com sede. Eu acho que era o caso desta mulher. E Jesus percebeu isso. Ele percebeu isso, ele sabia, provavelmente quando ele iniciou o diálogo com aquela mulher, ele viu. O drama desta mulher é isso, ela está sempre conhecendo pessoas, mas no fundo ela não conhece ninguém. Ela não se encontra aquilo, ela não se sente compreendida. E aí
ela tem um confronto com Deus. E quando nós temos um confronto com Deus, Deus acaba nos revelando o que nós somos. É só quando nós temos um encontro com Deus, é que nós temos um encontro, nós vemos o que nós temos de mais profundo, de mais íntimo. Esta situação de pessoas que vivem vários relacionamentos, estão sempre frustradas, mostra que a intimidade que nós podemos ter com o outro tem sempre um limite. Existe um limite que nós podemos conhecer do outro. Existe sempre algo dentro de nós que nós não conseguimos comunicar, expressar ao outro, porque diz respeito à nossa intimidade, ao nosso ser mais profundo. O que nós comunicamos com as pessoas é sempre através da linguagem. A linguagem humana, ela tem um limite. E aí vem a frustração. Quando nós vemos que o outro não entende, ou eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, os meus desejos para o outro, não consigo fazer o outro entender o que eu preciso realmente, então vem a frustração e vem o desejo de rompimento e vem tudo que nós vemos no nosso mundo, os rompimentos, os divórcios, as separações, os adultérios, todo esse problema social que nós vivemos, né, que é decorrente disso. No fundo, é a condição humana. Pela queda, o ser humano ele se tornou problemático, limitado na sua comunicação. Ele tinha uma comunhão com Deus natural, e com o pecado foi perdido isso. E nós sentimos os efeitos disso. Uma das áreas onde nós sentimos isso mais intensamente é justamente no relacionamento humano, nas relações. O ser humano foi feito para se relacionar. Deus nos fez com esse desejo, com essa necessidade de se relacionar com o outro. O homem, ele não foi feito para ficar sozinho. E é nessa relação que a gente conhece o outro. Nos conflitos, nas diferenças, nas divergências que nós encontramos com os nossos amigos, nossos familiares, com o nosso cônjuge, nessas diferenças o homem vai se conhecendo. Só que, como eu falei, existe um limite. Mas, glória a Deus que, aqui no caso, esse limite foi rompido, porque ela teve um encontro com Deus. E quando nós encontramos Deus, aí não há o limite, não há esse limite, porque aí a relação vai no nível espiritual, como nós vamos ver depois na sequência disso, né? Como é falado, Deus é espírito. E aí eu vou apontar para vocês, existe um versículo, está em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 30, em que Salomão ele faz uma oração. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Salomão está se dirigindo a Deus. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Já Salomão, ele orando a Deus, ele tinha esse entendimento, como justamente ele era um homem de Deus, que se relacionava com Deus, então aí é que nós chegamos a esse entendimento. Só Deus sabe, por Ele ter sido nosso Criador, por Ele nos ter feito, só Ele sabe o que passa, o que ocorre no mais íntimo do nosso ser. Só Ele sabe o que nós precisamos, quais a razão dos nossos anseios, nossos medos, as nossas expectativas, o que realmente nos preenche, o que nos faz ter a plenitude que nós tanto queremos. Eu acho que todo mundo, quando inicia um relacionamento, as pessoas buscam uma plenitude, no outro buscando uma completude. Né? Como na aula do primeiro capítulo, o irmão Nelson falou toda a primeira parte do Evangelho de João. Então tem uma parte que João fala, nele estava, se referindo a Jesus, fala, nele estava a plenitude. Plenitude no sentido amplo. Em Jesus encontra-se a plenitude do homem, do ser humano. Jesus, ele sabe nos alcançar no mais íntimo de nós e nos fazer conhecer quem realmente nós somos. Esta mulher, a mulher samaritana, ela se sentiu
pela primeira vez ela se sentiu compreendida, ela se sentiu entendida nos seus sentimentos, que é o que acontece com a gente também. Eu acho que todos têm essa experiência quando a gente começa a ter um encontro com Jesus, começa a andar com Jesus, começa a servir, a conhecer a palavra, a meditar na palavra. Todos nós temos esse saber, esse conhecimento, essa consciência de que alguém nos conhece, alguém sabe dos nossos anseios e justamente trabalha para isso. Existe um Deus que olha por nós, que está preocupado com que nós não sejamos pessoas incompletas, pessoas frustradas, mas que quer nos fazer pessoas realmente realizadas. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Pode-se dizer que aí o encontro com Jesus marca uma virada na vida dela, né? Ela tinha uma vida de relacionamentos, ela viu, ao ser confrontada com Jesus, ela olhou para dentro dela, ela viu o pecado dela, ela viu a futilidade da vida dela, das realizações dela, ela viu a insuficiência de tudo que ela tinha feito, a falta de substância da vida dela, de tudo que ela fazia, dos projetos dela, não só das relações. Ela estava provavelmente bem saturada daquela situação. Ela ia lá buscar água e dá-se a entender que ela estava indo buscar água naquele horário porque ela não queria se encontrar com as outras que estavam lá. Ou seja, ela vivia uma situação incômoda. E agora, tendo um encontro com Jesus, ela se abre diante dela uma nova perspectiva de vida, né? Novo horizonte se abre a ela. Nós paramos vamos ver aqui. Nós vamos agora no 30. Não, desculpe aqui, está errado aqui. João 3. Perdão. Nós vamos agora, versículo 21. Versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Continuando, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos parar aí, né? Depois a gente continua o 27, mas vamos, por enquanto, parar aí, porque Jesus fala coisas muito grandes aqui para a mulher, né? A mulher ela vê que ela estava diante de um homem que não era um homem comum. Ela fala: vejo que é profeta, né? O Senhor soube dizer tudo o que acontece. O Senhor soube dizer a minha vida, o meu passado, o que eu tenho, né? Por quê? Como eu falava, a partir do Espírito, o Espírito conhece todas as coisas. Vamos ler. Isso que está sendo falado aqui é algo que é bem explorado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E também vamos ver outro versículo. O versículo, no capítulo 2, versículo 11. Pois está escrito: quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Realmente,
em Deus não há limite, porque Deus é o Espírito, e Deus conhece todas as coisas. Só o Espírito conhece os pensamentos do homem. Só o Espírito, né? E ele fala em tom de advertência também no outro versículo. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Todo conhecimento do homem fora de Deus é um conhecimento limitado, porque é um conhecimento que não atinge até as profundezas do nosso ser, não consegue ir além da linguagem. Esse é o motivo de tantos dramas que nós vemos em nossa sociedade, na nossa vida. Nós passamos por tantas coisas difíceis, nós fazemos muitas escolhas erradas. Muitas vezes a gente vê os homens, mesmo homens de grande cultura, homens de grande conhecimento, se enganando, falando e fazendo coisas erradas por causa exatamente disso. O homem, ele se ilude pensando que pelo intelecto, pela psicologia, ele pode se conhecer a si mesmo, mas não há isso. O conhecimento, o autoconhecimento só existe a partir de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele nos mostra aquilo que nós somos, aquilo porque nós existimos, que nós existimos para adorar a Deus, para glorificá-lo, para amar o nosso próximo, nós existimos não para nós mesmos, mas sempre para o outro. Essa é a mensagem do Evangelho, e nesse conhecer, nesse se voltar para Deus, nesse amor a Deus, o homem ele se conhece, então ele está mais apto a fazer escolhas certas na sua vida. É isso que esse capítulo tem a nos ensinar nesse sentido, né, do quanto o homem, como ele começa a se ver a partir da sua relação com Deus. E Jesus, ele se revela a ela, né? Aqui, nós vemos aqui, né, no final desta parte, ele fala para ela. Ela fala, vocês dizem, vocês judeus dizem que não é aqui que se deve cultuar a Deus, mas é no outro monte. E Jesus justamente ele vem falar para ela, né? Vocês não é nenhum monte, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Porque a partir do momento que os samaritanos foram discriminados, depreciados, desprezados, eles não podiam mais cultuar em Jerusalém. Então eles construíram um templo em Gerizim, onde eles prestavam culto lá. E Jesus vem, ele coloca a mulher acima dessa briga entre judeus e samaritanos. Ele está anunciando uma nova era. Ele está anunciando um novo tempo em que a adoração não vai estar mais restrita a um lugar, a um determinado lugar, mas a adoração vai ser em espírito e em verdade, porque Deus quer os verdadeiros adoradores, procura os verdadeiros adoradores. Tanto ele como a mulher samaritana já sabiam, entendiam, já tinham visto muito isso. A adoração no Oriente, ela é feita daquela forma, a pessoa se prostra, põe o rosto no chão, e isso é entendido no Oriente como adoração a Deus. Jesus ele está propondo adoração, ele está propondo agora será adoração em espírito e em verdade. Você tem que adorar do fundo do teu ser, do fundo do teu coração, não é você se prostrando no chão. Isso não quer dizer que você esteja adorando, você tem que adorar completamente, em espírito. Ou seja, a adoração verdadeira é aquela que vem do Espírito Santo habitando em você, que enche o seu coração do amor de Deus, amor às coisas de Deus. Essa é a adoração que o Pai quer, que Deus quer, em verdade, em espírito e em verdade, uma adoração que se manifesta em todas as áreas da vida. Não é simplesmente você estar no templo, orando, ajoelhando, cantando, louvando, mas é uma adoração que se mistura com a sua vida, com todos os seus atos da sua vida, no seu trabalho, na sua família. Esta é a adoração. Esta é a adoração que Jesus realmente procura. E ele fala aqui no versículo 24, tem que ser assim porque
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Espírito é a palavra grega pneuma. Significa que não é uma ideia filosófica. Espírito é aquilo que se opõe à carne, é aquilo que eleva o homem em direção a Deus. Então, espírito e verdade são coisas ligadas, uma coisa a outra. É isso, é o espírito que vai tornar a adoração verdadeira. Só assim que vai poder haver adoração. Então, quando ele vier, ela fala assim, ela também estava esperando o Messias. Os samaritanos também tinham essa expectativa de aguardar o Messias. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus se declara pela primeira vez para alguém. Ele fala, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vocês veem aí, né? Ele não se declarou a Nicodemos, mas para essa mulher ele se declarou, provavelmente porque ele viu, ele percebeu nela um desejo, um interesse em conhecer, um interesse em crescer, um arrependimento, talvez bem íntimo, um desejo de ter uma vida nova, um desejo de sentir uma renovação na vida dela. Né? E quando justamente aí o diálogo parece que está no auge, vêm os discípulos, que estavam com Jesus no começo, mas que tinham ido buscar alguma comida, e ele tinha ficado sozinho, então agora eles retornam. Vamos ver aqui no capítulo 20, do versículo 27, na sequência. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito, só aí. Então chegam os discípulos, eles estão preocupados que Jesus não tinha comido nada, e ele faz uma declaração muito bonita, ele fala, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele fala, se revela o amor dele pelo Pai tão imenso, tão profundo, que fazer a vontade do Pai é tão agradável quanto se alimentar, quanto comer, quanto matar a fome. Ele sentia assim. É uma lição para nós, né? É isso que nós deveríamos sentir também. Todo cristão deveria sentir isso, que fazer a vontade do Pai é um alimento. Agradar o Pai, adorar em espírito e em verdade, servi-lo com dedicação, é algo que nos deveria sempre fazer sentir alimentados. Da mesma forma que o corpo não vive sem o alimento, a alma, o espírito não vive sem o serviço, sem a adoração a Deus, sem a relação com Deus no dia a dia. E ele fala, eu estou dando a vocês esta alegria de participarem da colheita. Essas pessoas já foram preparadas, então agora vem a colheita. Então ele está falando da alegria que o cristão tem de conquistar discípulos, né?
Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho dele, né? Te havia o ditado, um semeia e outro colhe. E muitos samaritanos, a mulher ela deixa, depois dela conversar, os discípulos chegam, a mulher ela vai para a cidade, para Sicar, para aquela cidade, deixa-os por um tempo e começa a falar para todo mundo. Ele me disse tudo o que tenho feito. Reparem que esta fala é repetida, ela já tinha dito isso antes, ela diz isso novamente. Ele me disse tudo o que tenho feito. Aquela mulher que não queria, parecia que se ocultando das pessoas, agora ela vai buscar, ela vai atrás das pessoas. Ele me disse o que tenho feito. Essa frase ela pode ser dita por todo cristão que passou pela conversão, tem esse sentimento de que quando você tem um encontro com Jesus, ele diz o que você tem feito. Ele diz também, como disse para a mulher samaritana, olha só todas as tuas buscas, as escolhas que você tem feito, como você tem vivido de uma forma que não te satisfaz, que não te realiza. E isso é como o mundo também. Esse dito, essa frase dela, ele me disse o que me tenho feito, mostra também o que o mundo também é em termos quando nós falamos da ausência de Deus no mundo, o que o homem é, o que a história do homem é sem Deus, é também nesse sentido. Ela ocorre também da mesma forma. A partir da vinda de Jesus, do advento, da primeira vinda, do Calvário, do Evangelho, a partir do momento que ele fala, tudo que ele veio trazer em termos de salvação, de palavra de Deus, ele revela ao homem tudo o que ele tem feito. Então, é como se o homem também dissesse, olha o que você tem, é como se Deus falasse para o mundo, olha o que você tem feito, olha quantos impérios, são impérios que surgem e acabam, empresas que surgem e acabam, reis que aparecem e desaparecem. Ele está falando, quando o mundo é confrontado com Jesus, ele é confrontado com a sua finitude, com a sua insuficiência, com a sua descontinuidade, né? A história do homem que nós vemos desde o início, né? O homem sem Deus é sempre isso, o homem está sempre fazendo as coisas, tudo tem um momento e depois tudo acaba, tudo passa. Deus ele fala isso. Através de Jesus Cristo, ele diz isso ao homem. A presença de Jesus Cristo, da palavra dele, do povo de Deus no mundo, é como se fosse uma denúncia ao homem. Olha o que vocês têm feito. Né? Vocês fazem um monte de coisa, vocês sabem muito, vocês têm grande sabedoria, vocês descobrem muita coisa da ciência, da tecnologia, mas a vida verdadeira vocês não têm. E isso vocês falham. E aí no versículo, aqui no versículo 44, ele fala, as pessoas se aproximaram, as pessoas têm um desejo, elas ficam empolgadas com aquele testemunho. A mulher, ela começa a testemunhar, né? Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eles primeiro ouviram o testemunho dela e depois eles mesmos chegaram a esta conclusão. O testemunho foi importante, mas depois do testemunho é preciso haver a convicção interna. E é isso que eles tiveram, esses samaritanos. Não só por causa do que você disse, mas nós realmente vimos que ele é o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, então encerra-se aí esta parte. Né? E na última parte da lição, Jesus ele partiu para a Galileia. Ele chega, é Jesus já indo para a Galileia, já chegando lá. Depois daqueles 2 dias, ele partiu a Galileia. Versículo 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum.
quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que era aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Só até aí. Então esse oficial do rei, ele nos dá a nós aqui um exemplo de fé. Jesus não foi até ele, não foi até o filho dele. Ele só ouviu, Jesus ouviu a queixa e falou: pode ir, o seu filho não morrerá. Esse oficial, ele podia ter ficado pedindo a Jesus, ele podia ter ficado lá continuado, faça alguma coisa, pedindo alguma coisa, mas ele deu um exemplo de confiança, ele confiou na palavra de Jesus, ele confiou, pode ir, ele foi embora. Jesus falou que o meu filho vai ser curado, então eu creio nisso, eu creio no que está sendo falado, no que Jesus está falando. E quando ele está a caminho, ele tem essa surpresa agradável, antes dele chegar, eles já chegam, as pessoas já chegam e falam: seu filho está bem. Então, é um exemplo de fé, é um exemplo de pessoa que não precisou ver alguma coisa concreta, alguma coisa real, mas alguma coisa que impacta os olhos, mas simplesmente a palavra. Houve fé verdadeira. Não é? O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Essa é a fé que não exige sinais, mas confia na palavra de Deus. Confia na pessoa que está dizendo a palavra. Se é Jesus que está dizendo, eu vou crer. Vou crer que meu filho vai ficar bom. A fé, ela não é uma coisa estática. A fé é uma força, é algo vivo, que ele cresce e amadurece a partir das experiências que nós vamos tendo, a partir da nossa confiança, conforme mais nós vamos confiando no que está sendo dito, né? Naquilo vamos confiando e vamos vendo que o que Deus promete é verdade, que Ele quer nos agradar e quer cada vez mais nos tornar mais próximos dEle, né? Então, com isso nós terminamos este capítulo. Espero que vocês leiam, né? Tenham é sempre importante ler com oração. Muitas pessoas falam que o Evangelho de João é difícil, mas ele não é difícil conforme mais a gente se dedica a ele. Eu penso assim, o primeiro capítulo de João é difícil porque ele fala muitas declarações enigmáticas, nós ficamos sem saber exatamente aquilo que está se referindo. Mas ao longo do Evangelho, estas verdades, essas declarações, elas vão se tornando mais substanciais, vão se tornando mais reais na nossa vida, que é o que nós vimos na lição passada e nesta lição. Jesus olhando para o homem na sua individualidade, pessoas tão diferentes quanto Nicodemos e esta mulher, mas Jesus, ele os vê, ambos, e entendem o que exatamente eles precisam. Muito obrigado por vocês, por todos que estão assistindo, e até a próxima aula.